tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti, juntos, por isso de novo, por isso te adoro, por isso eu vivo para falar do teu grande amor, tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti, Senhor, por isso de novo, por isso te adoro, por isso eu vivo para falar do teu amor, por isso de novo, Senhor, te adoro, Pai, por isso eu vivo para falar do teu amor, por isso te louvo, por isso eu vivo para testemunhar o teu infinito amor, Senhor. Vamos dizer mais uma vez. Por essas razões e por tantas outras, Senhor, nós vivemos para te adorar e para te exaltar. E somos eternamente gratos pelo teu amor que nos alcançou. Por isso te louvo, Senhor, por tua graça, tua bondade, teu amor. Eu vivo para falar do teu Obrigado, Senhor, por tua vida em nós. Obrigado por tua graça que é sem fim. Nós te louvamos. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Esse é um hino cristológico, é assim que a gente chama. Uma das declarações mais bonitas da palavra de Deus, junto com Filipenses capítulo 2, de 5 em diante. Dois textos apaixonantes. Eu acho esse aqui um dos textos mais lindos da Bíblia. Colossenses 13, de 1 a 21, nós vamos ler. Como o apóstolo Paulo, numa prosa numa carta, ele traz um poema sobre Cristo, o seu envio, a sua obra, a sua missão e o nosso amor a Ele, nossa exaltação ao Deus que se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, ao Deus que encarnou para se mostrar diante de nós da maneira mais clara e objetiva possível. Não há nada mais óbvio e objetivo do que vermos Cristo entre nós, como um de nós,
mas o próprio Deus, pleno, para dizer: é assim que eu sou e é assim que vocês devem ser. E esse texto vai ser base para o nosso pensamento dessa manhã, que fala sobre a esperança do Evangelho. Esse é o tema dessa manhã no nosso periago. No meio da nossa jornada de dor, nós encontramos esperança no Evangelho, o alívio do reino que é anunciado e do rei que chega. Diz assim o texto: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus que a gente não podia ver, a imagem do Deus invisível. Olha que frase profunda. Ele é o primogênito de toda a criação. De tudo que nós vemos, o primeiro é Cristo. Mas ele não nasceu na barriga da Maria no ano 000000? Que uns dizem que é o 02 ou o 04. Ele é primeiro, porque tudo que existe nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aliás, João capítulo 1 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Parece que Deus criou Cristo, em outras palavras, e tudo que existe, existe através dele e a partir dele, porque tudo que existe aponta para ele. A unidade de todo o cosmos diz que ele é Deus, e representa toda a sua grandeza, e toda a unidade cósmica é uma imagem da unidade de Deus em Cristo, naquela cruz. Eu sei que ele apareceu na nossa história como um de nós, mas nós é que somos um dele. Não foi ele feito a nossa imagem, nós é que somos a imagem dele. Ele é o primeiro. É louco isso, né? Ele só apareceu no meio da história por causa do relógio, mas na eternidade ele sempre foi o que foi, porque ele é o que é. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A gente só existe por causa dele, e somos sustentados por ele, porque tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primeiro na criação e é o primeiro que morre. Ele é o primeiro que morre. Na eternidade ele é entregue, eternamente doado, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo está em Cristo, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele trouxe tudo de volta para ele na sua morte na cruz. E vocês, que no passado eram estranhos, estavam longe de Deus, eram inimigos no entendimento, pelas obras más que vocês praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Aquele corpo que estava na cruz, nele a gente foi reconciliado. Se a gente é o Adão também, que disse não a Deus, é na carne de Cristo, naquela cruz, que a gente volta para ele, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Da esperança do Evangelho.
O Evangelho é o anúncio da vida. O Evangelho é o anúncio das boas novas. A palavra evangelho significa isso, a boa notícia. O evangelista na antiguidade, o termo, era aquele que vinha trazer a boa notícia. E a boa notícia é que a guerra foi vencida. Os homens estavam na batalha e ele vinha para dizer ao povo: ó, vocês não vão ser escravos. Nós vencemos a batalha. Isso era uma grande notícia. Nem todas as mulheres iam reaver os seus maridos, mas eles voltariam para casa. E a boa notícia é que eles não seriam subjugados por um povo, ou que a guerra teria acabado com uma vitória. A nossa separação de Deus e a nossa vida na distância de Deus, a nossa morte enquanto respiramos, a nossa vida na ausência do Criador e sustentador de tudo, é uma vida aparentemente vivida, mas morta, aonde não temos na verdade sua presença e o seu sopro. Ela pode ter uma aparência externa, mas ela não tem a realidade da vida, porque a vida é o próprio Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não chegamos a Deus para pedirmos para que Ele dê um jeito na nossa vida. E Ele vai perguntar: do que você está falando? Estou falando da minha vida, Senhor. Não, eu sou a vida. Eu sou a vida. Por isso que você tem vida em mim, porque eu sou a vida. Eu sei que você tem problemas com a sua vida, por isso eu ofereço a minha vida a você. O Evangelho é o anúncio de que Ele venceu a batalha, de que Ele pagou o nosso preço. Ele foi o sacrifício na cruz, Ele foi a morte que na verdade era o nosso destino. Porque se Adão se separou de Deus e nós nos separamos de Deus no Éden, e nós nos separamos da vida, porque Ele é a vida, então nós somos um bando de walking dead andando nessa terra. Nós estamos mortos. Nossos pensamentos, sentimentos, nossa maneira de pensar, nossa ética, nosso amor, tudo foi contaminado e marcado pela morte. Nossa corrupção, nossa inveja, nossos interesses, a ausência de Deus faz com que tudo que a gente desenvolva se desenvolva num sistema de morte e fim. E quando nos reencontramos com Cristo, nos reencontramos com a vida. Por isso que a separação de Deus é morte. Por isso o próprio apóstolo Paulo nos diz no livro de Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos trouxe a vida junto dele, e pela graça nós fomos salvos. E eu que deveria estar morto, mas Ele foi a morte ao meu lugar. A vida morreu para que eu tivesse vida, mas a vida não morre, porque a vida é viva, porque Ele é a própria vida. Leva sobre si a morte, a vida absorve a morte desaparece, e nos oferece de volta a vida, sem o preço da morte, que levou sobre si, pagando o preço para que a gente pudesse viver. O Evangelho é o anúncio de que essa vida não está perdida, ela vai chegar ao fim, mas nós fomos abraçados pela eternidade. Nós fomos envolvidos na graça pela eternidade, para que a morte que nos aniquilaria de uma vez por todas fosse banida do curso da nossa história, e tivéssemos vida no eterno com Ele para sempre. E como essa eternidade nos abraçou, na vida que a gente vive agora, ainda que ela tenha fim, todos os prenúncios e sinais da eternidade e do reino já estão presentes na gente. Já dá para ser visto entre nós, porque o reino que chega dizendo que a eternidade chegou, que o reino de Deus veio. Um exemplo bem besta, mas o cara vai morar
na China. A empresa vai transferi-lo para lá. Ele está fazendo um curso de mandarim. Então você vai na casa dele, já tem um monte de coisa escrita em chinês. Ele achou umas baratas lá, já fez uns espetinhos e vai comer. Está criando em casa já uns escorpião e umas aranhas, né? Está fazendo Kung Fu, sei lá. E quando você chega na casa dele, parece que ele já respira aquilo, né? Ele já fala algumas coisas, comprou até umas roupas diferentes, já vendeu várias de casa, a casa já está vazia. Sabe nome de cidades, nome de locais, já estudou sobre a cultura. Aliás, você vai lá jantar com ele antes dele viajar, o seu amigo, o jantar só se fala da China, né? Que para nós é uma realidade, porque nós somos praticamente chineses. Tudo que a gente compra hoje vem da China. Tudo que você vê vem da China. Eu até duvido se eu não sou chinês também, mas vamos descobrir mais à frente. Tudo é da China, né? Mas parece que os prenúncios da China já estão na vida dele. Ele não mora lá ainda. Ele não mudou para lá e não está lá direto. Mas o convite que ele recebeu, o fato de ele estar estudando, vendendo as coisas, a China já abraçou a vida dele. Ele já se sente um cidadão de lá. Aliás, quando ele vê as coisas aqui no Brasil, alguns problemas até, ele já nem se preocupa tanto, porque daqui 3 meses eu não estou mais aqui. Ele nem pode comprar muita coisa a prazo, que ele não vai conseguir pagar. Ou pelo menos quando voltar vai ter problema, então paga as coisas à vista. Não é verdade? E quando alguém fala, rapaz, você nem sabe, vão colocar não sei o que na nossa rua. Puxa, que bom, agora logo que eu vou embora, ainda bem que isso aqui vai acontecer. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, para o primo, para o irmão, eu arrumei uma casa grande lá, para sempre vocês querem visitar, a gente vai para lá, vai ter lugar para vocês lá. Eu estou indo para lá, mas estou preocupado quero sempre estar voltando aqui, estar com vocês sempre, a gente se vê sempre pela internet, porque isso me abraçou e a minha cabeça agora já gira naquele sentido. O reino de Deus chegou para nós. O rei veio e disse, graça foi dada a todos vocês. E o anúncio do evangelho disse, vocês são cidadãos do céu. Comprei vocês com o meu sangue. O preço foi alto, não porque vocês valiam muito, porque a minha vida valia muito. Mas eu amo vocês. E agora eu digo a vocês que vocês vão ter uma nova experiência de vida. E aí vem João, tem uma visão no Apocalipse, que as ruas vão ser de ouro, não vai ter congestionamento, essas coisas todas. A nova Jerusalém desce do céu, diz o texto, e toma a terra. Uma nova realidade de vida, mas enquanto não chega, a nossa cabeça já gira pensando nisso. O nosso idioma e as coisas que a gente fala já estão ligados a isso. O nosso pensamento já foi abraçado e envolvido com isso. A cultura e os alimentos já nos tomaram. Eu já me sinto cidadão de lá. Eu vejo na internet fotografias, eu quero saber como é que vai ser. Já fiz contato com alguns amigos, até vai ter um jantar de despedida aqui e uma festa de chegada lá. Acho que a seleção joga lá não sei quando, eu vou ver o jogo e de lá dá para ver o campeonato, dá até para torcer no Cartola. Mas olha lá que eu estou, minha vida está lá. É louco isso. Esse é o reino de Deus que nos tomou. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Boas novas para vocês, o rei está chegando. Esse mesmo texto no livro de Lucas, capítulo 3, de 10 a 13, diz que as multidões perguntavam a João, o que é que devemos fazer? Porque o reino está chegando. E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, reparta comida com quem não tem. E também alguns publicanos chegaram para ser batizados. Primeiro foi o povo. O que a gente faz como povo? Reparte comida, reparte suas roupas. Agora você vai entender que é um outro tipo de vida. Aí vieram os publicanos, que eram os religiosos que dominavam o partido político que dominava a administração do templo e a interlocução com Roma. E chegaram para ser batizados e perguntaram a João, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que é estipulado. Para de explorar o povo, não é assim que se vive. Que louco! Também os soldados perguntaram, e nós? O que nós devemos fazer? E ele disse, não sejam prepotentes. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem.
Tem um reino novo chegando, que você está anunciando, João. O que a gente vai fazer? Arrependam-se. A palavra metanoia, ou o verbo metanoel do grego, significa muda a cabeça, pensa diferente, reprograma o seu cérebro, porque chegou um outro reino e uma outra realidade. Chegou um momento em que o homem vai ser diferente do que ele era. Ele precisa entender isso. Ele vai ter a mente de Cristo, as ideias, pensamentos e sentimentos que estiveram em Cristo Jesus dentro dele, porque Deus vai morar dentro dele. E sabe o que vai acontecer com vocês? Vão repartir a roupa de vocês, vai repartir a comida de vocês. Os religiosos vão ser justos e não corruptos. Aqueles que trabalham com a segurança vão cuidar das pessoas, sendo satisfeitos com o seu feudo. Vocês vão ser honestos, não vão acusar a gente do que não fizeram, vão ser de uma palavra só. É isso que vai acontecer com vocês. O cristão é aquele que vive nesse mundo que está em queda, mas o jeito que ele vive foi reprogramado, porque os olhos dele estão na eternidade e não mais nessa terra. A esperança do Evangelho é a esperança de que a vida não é isso. Que bom, que bom, meu Deus. Eu não aguentava mais a ideia de que para alguém gostar de mim eu tinha que fazer academia até ficar uma paniquete para ver se alguém gostava de mim. Que bom, meu Deus, que eu não vou ser sugado que nem um bicho e alguém vai arrancar de mim tudo que eu sou, enquanto uma banana é pendurada numa vara para eu correr atrás, e eu sou uma máquina de produzir dinheiro para os outros enquanto eu produzo para mim, até o dia que eu me aposentar sem saúde para usufruir do que eu não posso. Que bom que não é só isso. Que bom que eu posso olhar pessoas no olho e saber que de verdade elas são quem está ali. Que legal que quando a pessoa falar, o close caption e a tradução vai dizer exatamente o que ela diz, porque ela vai ter uma palavra só. Que bom que as pessoas vão ter sentimentos de verdade. Que legal que os líderes vão trabalhar por nós e não para sugar de nós. Que bom que os religiosos vão ser verdadeiros e não vão manipular pessoas. Imagina o povo, depois de passarem por cativeiros e uma história de muita luta, subjugado pelos romanos, pagando impostos a Roma, tendo que prestar culto ao imperador, em alguns casos, dispersos pela terra, perseguidos, vendo a sua cultura desfeita. A única coisa que sobrou de pé foi o templo, de tudo que eles tinham, e mesmo assim quem administrava colocava sobre eles cargas difíceis de carregar. Olhar para essa vida e falar: essa vida não tem sentido, isso aqui é uma desgraça, que mundo cruel, a gente não tem amigo, não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar. A gente trabalha para não ter. Nós somos sugados, nós somos escravos de um sistema. A gente pertence a tutores e feitores que estão acabando com a gente. Nós somos joguete, a gente não tem valor nenhum. Somos brinquedos nas mãos uns dos outros. Eu valho pela noite de sexo que eu posso dar ou pelo dinheiro que eu tenho no meu bolso. Que droga, que porcaria essa vida, que ninguém está nem aí comigo. Eu não estou falando que isso aconteça hoje, tá? Estou dizendo daquela época do Império Romano. Hoje melhorou bastante. Que bom que as prestadoras de serviço aqui de Roma, que entraram em Jerusalém para nos explorar, não vão deixar um pedágio para as autoridades que vão dizer: vai lá e explora esse povo. Que bom! Que bom que quando a gente procurar um órgão competente para dizer que estão nos explorando, ele vai nos defender mesmo e não fazer vista grossa. Aleluia! Que fariseus, saduceus, sabe? Os herodianos ou os sicários, todos eles vão ser numa única voz, como partidos e interesses políticos, de fazer o melhor para o povo, e eles mesmos vão se colocar como gente de pé no chão. Aleluia! Isso acontecia no Império Romano, hoje já não acontece mais. Sabe, a esperança de que essa porcaria de sistema doente não é vida. Que anúncio! Eu tinha uma desconfiança de que isso não era vida.
Eu perguntava para mim mesmo, olhava no espelho. Não é isso. O meu cachorro, o Lennon, ele é o único cachorro no meio de 2 gatos. Eram 3, mas a Luna, ela foi para uma casa do vizinho, gostou mais da vizinha, tudo bem. Gato é assim. Mas o Lilo e o Minduim são 2 gatos. E o meu cachorro, ele se dá muito bem com os gatos. E o Minduim dorme em cima do Lennon. Eu olho ali, e eu sempre falo para o Abrão, isso aqui é um prenúncio do reino, que diz que a criança vai brincar com o leão, a serpente, os animais, sabe, vai ser tranquilo. Sabe aquela coisa assim, você não acredita, você quer dizer então que eu vou poder, eu sempre vejo uma pantera, sempre quis. Não a chacrete, eu estou falando do zoológico mesmo. Vou falar passar a mão na pantera, tem uns caras que ficam... Não. Ele fala, que animal lindo, mas chegar perto ele te devora, mas na eternidade eu vou poder, no novo céu, nova terra, vai. Eu não sei direito como é que vai ser, mas eu acho que vai, irmão. Aí eu vejo o Lennon e o Minduim, eu falo, rapaz, eu acho que se eu tivesse um outro cachorro chamado McCartney, eles iam dormir juntos. Que legal que ia ser. Mas o Lennon e o Minduim, eu falei, isso aqui é um prenúncio do reino. Esperança. A esperança do Evangelho. A imagem do Deus invisível chegou. Isso aqui é vida. O primogênito da criação. O primeiro dentre os mortos. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, autoridades, principados, potestade, tudo foi feito por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, tudo parte dele. E o que se perdeu na morte, Ele se antecipou e morreu no lugar da nossa morte, para nos trazer de volta no corpo da sua carne, na raça, no seu sangue, porque o Deus que nos deu tudo o que foi criado, nos deu ainda a sua própria vida, para nos dizer que Ele nos deu outra vida. E quando a gente olha para Cristo, a gente diz, há esperança. Há esperança enquanto a gente vive nesse mundo, ele não acaba, porque o Eterno nos engoliu e nos abraçou. A vida tinha voltado, estamos de novo com Deus, para repartirmos nossa comida, repartirmos a nossa capa, nos satisfazermos com o nosso soldo, com o que temos, a sermos justos. João 1, de 1 a 4 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, nada, porque é a partir dele que tudo foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava ali morrendo, para nos trazer de volta à vida. A esperança do Evangelho é a esperança de que nós encontramos a vida. E essas coisas que eu disse são a nossa missão nesse mundo. Enquanto a gente vive nessa terra, a gente anuncia para esse mundo, nós anunciamos para o mundo que nós encontramos a vida, que o amor que a gente dá é aquele que a gente recebeu, que a justiça que a gente pratica é aquela que nos alcançou, que a compaixão que me abraçou é a mesma que eu dedico, que a paz que eu tenho, mesmo no meio da tribulação, é o shalom que Ele plantou dentro de mim, e eu sou bem-aventurado porque eu sou um pacificador. Que a alegria que Ele plantou em mim é aquela que eu demonstro.
Por isso somos testemunhas de Cristo aonde vamos, porque a vida que vivemos é o próprio Deus em nós. Como eu sempre digo, no metro quadrado que a gente pisa, a gente sente a paz de Deus, porque na verdade Ele habita em nós. Não é que a gente tem paz, é que a paz nos tem. A paz é maior do que nós, a vida é maior do que nós, mesmo nessa terra, que ainda não é a eternidade, mas há prenúncios dela. Por algum tempo, eu ficava imaginando como falar sobre esperança num mundo de desesperança. O caminho natural da fé é dizer que essa vida aqui vai ser mudada e você tem que ter esperança que tudo na sua vida vai dar certo. E era muito chocante, porque como é que eu vou dizer uma coisa que a Bíblia não diz? Mas existe sim a esperança de que a vida veio e se anunciou a nós, a vida veio e se mostrou a nós em Cristo, e ela nos abraçou, e de que a vida que habita em nós nos moldou e nos transformou. Aliás, a esperança do reino, a esperança do Evangelho me anuncia que somos igreja, comprada pelo seu sangue, e as epístolas do Novo Testamento e as palavras de Jesus e os seus discursos nos ensinam a ser gente diferente, com outra mente e outro coração, que cria um ambiente onde esse reino, ou o prenúncio dele, já pode ser visto. Eu gosto demais quando eu faço um casamento aqui da igreja, já fiz alguns, vamos completar 10 anos, então já acontece de jovens se conhecerem aqui na igreja e se casarem, e 2 famílias da igreja se unirem, viram compadres. Eu acho isso demais, isso é muito legal, porque é a comunidade de Cristo, são os irmãos, dizendo, esse aqui é meu filho, essa é sua filha, eles estão se gostando, eles vão se casar, que bom, e a gente está aqui no Senhor. A gente não cria uma bolha dizendo estamos fora desse mundo, não, daqui a pouco, mais alguns 10 minutos, acaba a nossa reunião, começa o nosso culto lá fora, porque o nosso culto começa quando acaba essa celebração. É quando a gente vive para a glória de Deus. Não aqui dentro, que aqui dentro é fácil, lá fora. Nossa vida é lá, no meio das pessoas, sendo luz nas trevas e sal no mundo, na esperança de que a vida chegou. Você está feliz? Eu digo assim, o Evangelho trouxe para você esperança? Às vezes isso não acontece porque nós esperamos do Evangelho aquilo que ele não anunciou. Ele anunciou a vinda do Rei, a vinda do reino e a vida futura. A nossa missão nessa terra, a alegria da comunhão, do reino presente e a alegria do reino futuro. Nos imbuiu de uma missão de vivermos e de termos a paz de Deus dentro de nós. Às vezes nós somos frustrados pelas nossas expectativas erradas, mas essa é a manhã para você ser abraçado pela esperança. Olha ao seu redor, um monte de gente aqui que não tinha esperança na vida e conheceu Cristo. Eu não estou dizendo olha ao seu redor porque nessa igreja ninguém vai ter problema, não, isso é mentira. Nós não somos felizes porque não temos problema, somos felizes porque temos Cristo, porque essa vida é um problema, mas temos a presença de Deus entre nós. Eu tenho um irmão para quem eu posso dar a mão e ele fala, vamos orar junto aqui. Eu tenho a irmã que vem aqui no grupo de mulheres, a gente desabafa junto e ora junto e Deus nos fortalece. E tem aqueles que quando eu fiz a cirurgia foram lá no hospital e oraram por mim. E aquele que quando eu não tive comida me deram a cesta básica. E quando eu tive eu reparti com outros. Eu encontrei vida no meio dessa morte. A esperança do Evangelho. Porque o Rei Criador, o primogênito dentre os mortos e o primogênito da criação, aonde tudo se sustenta, apareceu e disse, eu sou a vida. Eu estou aqui entre vocês. Que coisa incrível, irmãos.
Como isso tem moldado a nossa cabeça? Como é que isso tem mexido com o nosso coração e a nossa alma? Como é que a gente olha para a eternidade e já prenuncia a vida de Cristo entre nós? Como que a palavra dele tem banhado o nosso pensamento? Como que a comunhão do seu Espírito tem orientado as nossas decisões? Como que a presença dele em nós tem moldado nossos relacionamentos, educação dos nossos filhos? Como é que esse reino começa a ser visto? Como eu disse semana passada, o quanto esse anúncio bateu em mim, eu falei, caramba, agora eu sei que a vida chegou. E ela penetrou em mim e foi arrancando de mim quem eu era e não queria ser. O quanto eu fui dizendo, Senhor, molda a minha vida. O quanto de verdade eu posso dizer, eu encontrei Cristo. Durante todos esses anos da igreja, eu tenho tido a preocupação, eu poderia dizer cirúrgica se eu fosse preciso, não sou, mas eu tento, de desconstruir ideias sobre uma espiritualidade vazia, aonde absolutamente Deus não está. Eu tenho tentado tirar a espuma, para dizer isso aqui, irmão, é só forfé e papagaiada. Eu tenho tentado, ao longo de todos esses anos, desconstruir algumas ideias, a ponto de muitas pessoas acharem que a gente nem era cristão, ou que eu tivesse ficado louco, apesar de que isso é mesmo verdade. Esse ponto acho que a pessoa acabou acertando. Aliás, se falar que algum de nós é louco, acerta, porque normal é que nós não somos mesmo. Mas eu fico pensando, o problema é que nós só sabemos desenvolver nossa fé quando terceirizamos nossas experiências. A gente não consegue jogar só a água fora da bacia. O bebê vai junto, joga o nenê pela janela junto com a água. Essa nossa jornada no meio do sofrimento, ela faz a gente se encontrar com o que de verdade é. A alegria que Deus nos dá da presença do Evangelho, a esperança do Evangelho descrita por Paulo, se é que a gente permanece nela, ele diz, se é que vocês têm permanecido nela, ela é a razão da gente viver, ela é a razão da nossa adoração. O Evangelho é a coisa mais poderosa desse mundo, guarda isso, mesmo que você não concorde, você precisa concordar, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ele mexe com a nossa cabeça, com nossos sentimentos, ele nos transforma. O Evangelho faz a gente florescer. O Evangelho arranca de nós o que não somos nós. É você olhar e dizer assim, sem o Evangelho eu era o pior eu que poderia existir. O pior Zé que existia é aquele que não conhecia o Evangelho. E foi dolorido quando o Evangelho foi arrancando de mim algumas cascas, e que foram me deparando com a minha verdade, e era dolorido arrancar. Sai sangue, machuca e dói, em parte porque o nosso ego não quer deixar de ser o que éramos, e não queremos ser moldados por ele. Mas o Evangelho veio para nos agredir, nos tirar do nosso lugar de morte e aparente conforto. Mas a vida de Cristo é linda. Até o dia que a gente partir, vai ser lindo nós continuarmos juntos em comunhão, repartindo nossa vida, repartindo o nosso pão, olhando horizontalmente no olho, sem segundas intenções, amando, procurando uma vida de santificação, porque o amamos, procurando uma vida de novidade, de pensamento, de sentimentos, jogando fora um monte de preconceitos e marcas que a gente carrega,
de tudo que aprendemos na vida para sermos reprogramados pela bondade e pela graça de Deus e vivermos o Evangelho nesse mundo. Isso é uma coisa linda, irmãos. Mesmo que muita gente não entenda, não importa, isso é lindo. A gente chegar no fim da vida e dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Conseguimos. Vivemos o reino no meio da morte. Anunciamos, proclamamos. Gente conheceu a Cristo. Enquanto a sua igreja viveu no meio dessa terra, tinha oxigênio. Tem esperança para muitos lares que estão perdidos, para muitas pessoas que estão arrebentadas, desesperadas, abandonadas, rejeitadas, depressivas, como a gente, que às vezes também somos. A esperança, encontramos o reino, a esperança do Evangelho. E eu não sei o que você pensa, mas a gente está aqui nesse domingo, faz a gente ter esperança, porque nós estamos aqui por nada, ninguém é obrigado a estar aqui. A gente está aqui porque o Espírito Santo disse: andem juntos. Tem que fazer isso aqui, vocês topam? Nossa missão, Senhor, é nós. A gente está aqui orando porque a gente quer. Porque o Espírito Santo fez algo em nós. Por mais que nós tenhamos decepção com a igreja ou com o sistema religioso, chega o domingo, você fala: preciso procurar meus irmãos. Eu não sou dessa terra. Eu não sou daqui. Eu sou de um outro planeta. Só que a gente vive aquela coisa de: mas eu também sou daqui. Eu quero viver aqui, mas eu quero. Deus está bom lá, mas. Não, irmão. Mergulha. Fala: eu quero o Evangelho de Cristo. Eu quero viver da esperança do Evangelho. Eu quero ter o real motivo de se viver, ter encontrado a vida que é Cristo. Vamos de verdade ser cristãos. Vamos ser crente mesmo. Falar: eu quero mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Mais da Tua palavra. Mais... tinha um hino que a gente cantava, né? Mais do Seu puro e santo amor. Mais de Ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais do Seu puro e santo amor. Mais de Ti mesmo, ó Salvador. Cantava quando era garoto. Eu nem sabia o que estava cantando, sabe, irmão? Mas pelo menos estava falando uma coisa boa. Hoje eu entendo. A vida é assim, né? A gente lê na Bíblia e faz, nem sabe o que está fazendo. Aí depois a gente olha para trás e fala: estava certo. Porque nós somos crianças de Deus, aprendendo e crescendo. Deus nos abençoe. Pense nisso. Deixe seu coração ser cheio pela esperança do Evangelho. Olha para o Evangelho de uma outra forma. Olha para as Escrituras de uma outra forma. Olha para aquelas palavras escritas em vermelho no Evangelho, são as palavras de Cristo. Vai em cima delas. Ouve, medita, abraça, come, sabe? Mastiga, digere e deixa aquilo entrar em você. Vai ser alegria para a nossa vida ter encontrado o Senhor.